Mais uma vez, nós somos surpreendidos por uma atitude abrupta da Claro e arbitrária, que comunicou a todos, um prazo de 20 dias, que haveria uma mudança no plano de saúde dos aposentados, do Bradesco para a Seguros Unimed. Essa mudança não foi tão traumática quanto foi no caso da mudança do plano AMAP para o plano Bradesco, porque já existe. Então, não foi tão traumático. Mas, mesmo assim, causou e causa uma apreensão nos aposentados. Porque todos sabem, o idoso hoje no Brasil, e aqui entre nós não é a mesma coisa, são pessoas vulneráveis, que precisam de acolhimento, de assistência. E no momento diz o seguinte, olha, vamos passar para o seguro Bradesco, para o seguro Unimed. E aí, por acaso, a Unimed é muito mal falada, tem uma péssima reputação. E ninguém conhecia que havia uma diferença entre seguros Unimed e Unimed Saúde. Isso aqui, pelo menos para mim, eu só fiquei sabendo da existência dessa diferença agora, quando eu fui pesquisar sobre o assunto. Seguro Unimed tenha uma reputação ruim no site do Reclame Aqui, mas não é uma diferença, não faz um julgado em nível nacional. A nossa maior preocupação, as informações que nós tivemos, que vocês têm, são as mesmas que nós temos. Não temos nada mais do que vocês. São as tiradas da live. Nós marcamos, solicitamos uma reunião com a Claro e solicitamos que houvesse um adiamento da entrada, da vigência desse novo plano, pelo menos por 30, 60 dias. Eles não nos responderam. E vemos também que não vai ter como fazer. Ou existe uma dúvida. Segundo a Claro diz na live dela, que o plano Bradesco acaba no dia 31 de janeiro. Se por acaso ela vier a suspender, ou se alguém está na justiça pedindo a suspensão, vai ficar um vácuo. E isso é preocupante, embora esse vácuo seja de responsabilidade dela. Então, nós temos que pensar muito bem antes de tomarmos uma posição, principalmente em termos de justiça, onde qualquer ação que vise o adiamento, a suspensão, pode trazer algumas consequências, que não boas. A estrutura do funcionamento do plano não mudou. Vai ser a mesma coisa, não mudou nada. O que muda é a rede. E, na nossa avaliação, existe certas mudanças. Por exemplo, o Hospital São Vicente de Paulo não está, mas a Barra d'Or está. Então, na minha opinião, gente, se vocês observaram bem o que a Claro disse na live dela, o Barra d'Or foi um contrato direto com a seguradora, com a Unimed. Não foi feito pela rede local. E por que ela fez isso? Porque precisava atender aquelas pessoas que procuram Barra d'Or. São aqueles beneficiários de uma certa posição. Então, quem é que procura o Hospital São Vicente de Paulo? É a maioria. Então, é isso que nós precisamos e nós vamos brigar por isso, porque não é difícil, não é impossível, pelo menos, incluir o Hospital São Vicente de Paulo. Por quê? Se a Seguros Unimed fez um contrato direto com a Barra d'Or, por que não fazer com o Hospital São Vicente de Paulo? Então, nisso aí nós vamos bater. Precisamos que todos se engajem nesta luta. Façam os seus questionamentos, nós vamos dar as orientações, vamos questionar a Telos, a própria Claro,
Por que que não está o Hospital São Vicente de Paulo? Porque tem condições para constar, que pode ser contratado diretamente pela Seguros Unimed. Uma outra coisa que trouxe preocupação foi a Claro afirmar que a cada ano, a cada 2 anos, ela procura alternativa no mercado para baixar o custo. Gente, hoje foi a Seguros Unimed. Amanhã vai ser quem? Voltar para o Bradesco, para a Sul América, eu não acredito que haja mais condição. Mas aí, o que vai restar? Assim? A Memorial? Então, gente, é por isso que preciso haver a luta, o questionamento. Então, nós temos que ter uma organização para questionar, porque se nós ficarmos inertes, amanhã ela vai empurrar, sim. Amanhã ela vai empurrar a Memorial. Então, legalmente, é bom frisar isso, ela tem o direito de fazer a mudança. A lei protege ela. Então, quando ela, por que existiu naquele termo de transação que abre mão da MAP? Porque a MAP era um direito adquirido. Então, para tirar a MAP, tinha que haver a concordância da migração. Se tem que assinar, olha, eu abro mão da MAP, porque é questão de oportunidade. Então, se é uma questão de oportunidade e foram para o Bradesco, não tem o que reclamar. Então, deram a ela um cheque em branco. Isso, na época, nós dissemos isso. É um cheque em branco que foi dado. Mas já aconteceu. Então, já aconteceu isso aí. Então, houve na época uma mudança. Houve uma pressão muito grande em plena pandemia. Mas então hoje não tem isso aqui, hoje não tem mais como reclamar, porque aconteceu, as pessoas mudaram, pressionadas, mas a realidade é que houve a mudança. Então o que tem que ficar, o que tem que nós temos que lutar é para que as mudanças sejam antes comunicadas com muita antecedência para os beneficiários, para que haja uma negociação. Porque se o nível for baixo, tem como reclamar. Para ela não empurrar a goela abaixo, como empurrou agora a Unimed, a Seguro Unimed. Por quê? A lei diz... Porque, na verdade, as leis no Brasil, principalmente as resoluções, tal, são feitas para o tubarão, para os empresários. Então, a lei diz que eles podem fazer isso. Inclusive, tem julgado dizendo que não existe direito adquirido a plano de saúde, a operadora, tal, e a lei protege esse pessoal. E só a mudança, só a luta é que pode fazer essa diferença. E nós vamos lutar. Então, nós precisamos mostrar a Claro que esta mudança abrupta não pode ocorrer numa outra oportunidade. Porque nesta agora, gente, não tem jeito. É um fato consumado, não tem como ocorrer. Mas temos que mostrar para Claro que esta foi, assim como foi a outra, esta foi. Mas não podemos aceitar que novas mudanças sejam feitas, principalmente para atender ao esquema financeiro da Claro, porque tem que preservar a estabilidade de assistência médica para os beneficiários. Porque quando a Embratel, quando ela adquiriu a Embratel, esse foi um compromisso dela. Então, tem que manter. E ela se comprometeu lá juridicamente, lá no cartório, fez um termo dizendo, vamos manter a assistência, mas não diz qual é o nível da assistência. Vamos manter. Se ela colocar o pessoal no memorial aqui da vida, ela está cumprindo o que disse. Porque, então, nós temos que manter que é
a equivalência da rede. Então, ela quer um custo mais barato, tal, tudo bem, nós também queremos, porque nós pagamos 15%, pagamos a mensalidade, mas que seja uma rede que traga tranquilidade no atendimento para os... uma rede não falida. No caso da Unimed aí, é Unimed local, não é seguro de Unimed, mas tem reflexo. Nós temos que lutar para manter a estabilidade. Realmente, o que o colega está falando ali é uma realidade, porque se as redes locais forem falindo, ela vai usar que rede? Então, é um perigo, mas neste momento eu não vejo como sair disso. Nós podemos entrar na justiça, mostrar argumentos que para suspender ou não pode mudar, mas acontece que o plano Bradesco vai acabar no dia 31. Se suspender, quem é que vai atender os aposentados nesse vácuo? É uma coisa que nós não podemos correr esse risco neste momento, porque não temos assim, uma avaliação do que poderá acontecer. Se tivermos argumentos, tivermos fundamentos para ajuizar uma ação, pelo menos uma ação cautelar, para poder suspender, para que ela se explique, para que ela faça um termo de ajustamento de conduta, comprometendo a não fazer mudanças, pelo menos sem dar 60 dias para discussão, tudo isso pode acontecer. Mas quem vai decidir são vocês que vão decidir isso. E nós estamos aqui para isso. O que vocês decidirem, nós vamos avaliar e vamos implementar, porque a Asastel está aqui. Eu, como presidente da Asastel, Carlos Augusto, como conselheiro, também sou conselheiro da Telos, então nós temos a visão de conselheiros e tenho a visão da Asastel. O responsável pelo plano é a Claro, tá certo? A Telos não é responsável pelo plano de saúde do PBD. Quem garantiu isso foi a Telos, quem banca todos os custos é a Telos. Claro. Mas a Telos é a intermediária, porque a gente, uma das coisas que foi conseguida na mudança do plano Bradesco e que não tinha sido colocado inicialmente pela Claro, é que a Telos não deixaria de ser envolvida no processo. Tanto que o pessoal está se vendo, está recebendo notícia, tudo pela Telos, né? Então, de qualquer maneira, a Telos está envolvida. Oi? Vou te mostrar, vou dizer. Aí, então, nós temos dois níveis de atuação. Por exemplo, como representantes da Telos, nós podemos cobrar a Telos, mas a Telos tem uma margem de ação limitada. Quem define as coisas é a Claro. Então, como conselheiros, a gente tem dificuldade. Por exemplo, a Claro não tem nenhuma obrigação de receber a gente como conselheiro, porque, para ela, não somos representantes, mas as Asastel é diferente. Então, só para entender que a gente está tentando agir em dois níveis. A Telos, o que a gente pode fazer, eu vou dizer o que a gente já fez, e é claro que a gente está, através da Asastel, pedindo que haja uma reunião específica sobre esse assunto com a Claro, com a área de RH da Claro, de benefícios, e também tentando envolver as federações sindicais que existem, que estão também, são, em princípio, entidades de defesa dos aposentados. Nós já falamos com o pessoal da federação ao qual pertence o Sindicato do Rio aqui, com o coordenador-geral que é lá do Ceará, o João César, e a gente está tentando agregar o pessoal para que todos ajam no mesmo sentido, que é de atender ao plano de saúde, que manter e atender um plano de saúde que não prejudique os beneficiários. Bom, então, só para entender isso. Primeira coisa. Segunda coisa, o que a gente fez como conselheiro da Telos, aí, respondendo ao companheiro ali, como eu falei, né, no termo de compromisso que a Claro assinou na época, por pressão nossa, das Astel, dos conselheiros e tal, porque ela também tratou de forma completamente atabalhoada, indevida, desrespeitosa aquela transição. Em fruto dessa ação, a gente fez um termo de compromisso que ele complementa o tal termo inicial que ela apresentou. E no item 2.7.6, que diz aqui, entre os compromissos que a Claro assumiu, está onde só divulgar aos participantes as despesas médicos hospitalares com acompanhamento, tal,
sendo que esses processos serão necessariamente acompanhados com a participação dos órgãos de gestão da Telos. Então, não só das órgãos de gestão da Telos significa a diretoria e o conselho deliberativo, do qual nós dois fazemos parte. Então, por isso que eu estou falando, a gente tem esse compromisso de que a Telos não está fora do circuito. Por isso que a gente tem uma abertura para chegar lá, a Telos e cobrar. Por isso mesmo, a gente foi à Telos e tal, cobrou e tal. A primeira coisa que eu não vou repetir aqui o que o Valmir falou, mas a primeira coisa que a gente falou para a Telos é que nós queremos registrar um protesto pela forma inadequada e atabalhoada que essa transição foi feita, desrespeitando os participantes, porque é uma mudança brusca, anunciada em 20 dias, em que as pessoas são obrigadas, de certa forma, a se relocalizar, sem ter as informações suficientes para avaliar a situação. Né? Porque é fato que o Valmir falou, quando houve a mudança para Bradesco, Claro não se comprometeu a que o plano ia ser sempre o Bradesco. Nem tinha como, tá, gente? Porque ela pode avaliar que o plano não está bom e tal. O que a gente tem de garantia, e o que a gente precisa... Algumas a gente já tem aqui, hoje a gente precisa complementar para não ter outros problemas, é que alguns estão garantidos aqui, tá? Por exemplo, a vitaliciedade, a obrigação vitalícia dela de fazer, está escrito aqui. Tá? Obriga essa garantia de assistência médica vitalícia para todos os participantes. Isso era uma das coisas mais preocupantes da outra transição, que a gente garantiu aqui, está escrito. Outra coisa, garantir que a migração não haverá qualquer descontinuidade na prestação de assistência médica a nenhum participante do PBD, independente se ele vai optar pelo novo plano ou não, na época. E terceiro, por exemplo, assegurar que qualquer modificação realizada no novo plano de saúde, quer dizer, já é possível que houvesse modificações, não poderá admitir de nenhuma forma e nenhum período a descontinuidade da prestação da serviço de assistência médica aos beneficiários, exceto por inadimplência ou fraude. Então, aqui nesse termo de compromisso, a gente tem uma base de garantia de que ela não, que é vitalício, que ela não pode mudar sem ter nenhuma descontinuidade, entendeu? E isso não pode deixar ninguém de fora, entendeu? O que não está claro aqui, por exemplo, mas além, nós temos algumas outras questões também que o Valmir colocou. A nossa preocupação qual é? Que pode haver mudança, que tem base legal para, claro, mudar o plano, mas a nossa preocupação é, primeiro, a questão da equivalência entre o plano atual e o outro que ela vai mudar. Tá? Óbvio que pode haver uma diferença ou outra, mas a gente acha que o padrão do plano, o padrão de assistência médica tem que ser mantido. E isso é uma questão essencial para nós. E é por isso que nós estamos brigando aqui. Nós estamos levantando todas as discussões, tanto com a Telos quanto com a Claro. Tá? É a primeira coisa. O padrão de tal. E isso aí, onde é que a gente vê esse padrão? Na rede e na cobertura. Tá? Porque o que vai materializar isso é você saber, o hospital tal, que era bom, que era referência, tem na nova rede? Não tem. Não tem, mas o que tem no lugar? Porque qualquer operador de plano de saúde pode descredenciar um prestador de serviço. Qualquer um, se você for da Sul América, do Bradesco, de qualquer um, você não precisa ser daqui. Perdigão, só um minutinho, deixa eu terminar, que aí a gente vai dar a palavra para o pessoal, tá? Acontece que, mesmo para essa mudança, há regras. O cara tem que avisar com certa antecedência e tem que botar um equivalente. Então, isso é uma coisa fundamental para a gente. Tá? O que a gente queria ver é isso. E isso está sendo uma das maiores dificuldades. Por quê? Porque nem a Claro, nem a Unimed disponibilizaram o Depara, tá? Hoje a rede é essa. Isso, qual é a rede hoje? Todo mundo sabe. É só entrar lá no site do Bradesco, das telas, está lá a rede, tem um resumo da rede, cada plano A, B e C. E o novo, entendeu? Unimed, para onde vamos? Porque qualquer pessoa que vai contratar um plano de saúde quer saber qual é a rede credenciada, né? Ninguém vai para contratar nenhum plano sem saber o que ele tem direito. E esse é o problema fundamental que a gente está hoje enfrentando com a tela, que a gente não sabe, os participantes não sabem de forma clara, entendeu? Qual vai ser essa rede, se ela está garantida que ela vai ser atendida. Pois é, então,
Então, deixa eu... Né? Exatamente, pois é. Então, isso que eu só queria complementar. O que nós... Aí, vamos ver os dois níveis de ação que eu falei, tá certo? A Telos, na época do Bradesco, até por existência nossa, ela disponibilizou a rede. Tem, inclusive, quem entrar no site da Telos, tem um resumo da rede, que é assim: no Rio de Janeiro, quais são os principais hospitais? Barra d'Or, São Vicente, Cláudio São José, São Vicente da Gávea, não sei onde, que é o Hospital da DIN, que tem no plano A, no plano B e no plano C. Então, o cara sabe. O plano A tem, o Samaritano não tem, o Procardíaco não tem já no plano A. Então, o que seria importante para os pacientes saber? Que a Unimed e a Claro apresentassem uma coisa semelhante. Olha só, a rede toda, ela também tem que disponibilizar. Isso ela até disponibilizou, tá certo? Por exemplo, eu tenho uma planilha Excel de um tamanho que até para você mudar de posição demora, porque é um negócio enorme. E um negócio intratável, tá? Para eu poder descobrir ali o que tem, eu vou levar horas. Posso fazer? Posso. E também obtive porque eu sou representante, eu sou conselheiro, e Valmir, ele pediu, nós queremos saber, então tem direito de saber, ela mandou para mim. E disponibilizou. O problema é que nós pedimos até o seguinte: nós precisamos saber exatamente qual é a rede, não pode ser dia 1º de fevereiro, porque aí o cara nem sabe o que vai acontecer, tem que ser já a rede, de forma amigável, que as pessoas possam comparar e tal. Porque daí a gente vai poder ver se há necessidade, qual é a necessidade que nós temos de exigir coisas da Claro e da Telos. A Telos, só para dizer a vocês, a Telos se comprometeu a colocar, do que a Telos tiver, essas tais tabelas, inclusive com o resumo da rede. Só que ela não tem essa informação. Ela está cobrando que a Clara passe para ela. Acabei de falar com o Robertão agora, antes da reunião, eu falei: Robertão, cadê as tabelas que você se comprometeu conosco de apresentar? Ele falou: já pedi a Claro não me mandou ainda, vou pedir de novo. Aí, por exemplo, ele fez na tela, para ter um exemplo, a do Rio de Janeiro, entendeu? Então, por exemplo, ele botou lá, Rio de Janeiro, São Vicente não está na rede. Aí o Redidó, o Copadó não está, mas está o Barradó, mas está o Quintadó, aí está... Bom, tem outros exemplos aqui que eu... Só para ter... O que está no jornal, que foi publicado no Globo, é que a Redidó não ia atender a Unimed Ferj, que é uma das Unimedes. Existem um porrilhão de Unimedes locais. Existe o Unimed Leste Fluminense, o Unimed Rio Branco, o Unimed Fortaleza, sei lá, Ceará, tem um monte de coisa. O que foi discutido com a Telos e que a Claro confirmou aqui até, eles não estão contratando a Unidade Ferj, Unimed Ferj. Eles estão contratando a Seguros Unimed, que é um seguro de abrangência nacional e que recorre a estas unidades, mas ela não quer dizer que se a Redidor não atender a FERJ, ela não vai atender a Seguros Unimed. Inclusive, que isso está na tabela que ela mandou. Esse levantamento que a Telos fez a partir da tabela que a Claro disponibilizou. As regras do plano, participação, não sei o quê, é tudo igual. Não tem alteração nenhuma. Tá certo? O limite de R$ 100 por mês, Então, vai ser tudo igual, o tratamento, a Telos vai disponibilizar o boleto, essa parte operacional, nada muda. O problema é a rede e a cobertura. Isso aí tem que estar claro hoje, não no dia 1º de fevereiro. Entendeu? Então, o nosso foco hoje, tanto com a Claro quanto com a Telos, tem sido, primeiro, vocês têm que disponibilizar a rede imediatamente para que os participantes tenham condição de avaliar o caráter dessa mudança. Porque a nossa preocupação é, nós queremos uma rede equivalente e, obviamente, sem descontinuidade. Tá certo? E existem ainda os casos graves, os casos de eventos já agendados que têm que ser garantidos. Segundo a própria Claro e a Telos, eles fizeram um levantamento, são 149 casos que estão aí, eles estão tratando caso a caso isso aí. Mas é um negócio que a gente também vai acompanhar. Mas só para dizer o foco nosso é
nós precisamos saber agora qual é a rede, porque é isso que intranquiliza as pessoas. O que eu vou ter de atendimento para saber se o padrão está mantido e aonde houve descredenciamento, qual é a entidade, o prestador de serviço que substitui aquilo. Porque, para usar o exemplo de Niterói que ele falou ali, não dá para fazer uma rede que tem o CHN, os hospitais de Niterói, não sei se o pessoal conhece, mas eu também sou de Niterói, eu só vou dar um exemplo. O CHN, o Hospital Icaraí e o Niterói Doc são os melhores. Se ele não tiver lá na rede, não pode ser assim, porque eu não posso botar só o hospital auxiliador que é de outro padrão. Então, tem que ter a rede. Agora, como essa informação do site da tela ela é incompleta, reconhecidamente incompleta, e a gente não está com toda a disponibilidade da rede, pode ser que esteja, pode ser que não esteja. E essa incerteza que a gente não pode conviver com ela. Então, só para explicar o que o Valmir falou, a nossa preocupação central agora é, primeiro, nós precisamos saber a rede exatamente qual é a cobertura, porque também pode ter hospital tal, mas para isso, para aquilo não tem, tem emergência, tem atendimento, entendeu? Aí, para a gente avaliar, porque a nossa, além dessas itens de garantia geral que eu já li para vocês aqui, nós queremos ter a garantia de que o padrão da rede, o padrão de atendimento de assistência médica vai ser mantido. Entendeu? Eu sei, mas se não for o mesmo, exato, pode ser que não seja o mesmo, mas que seja do mesmo padrão. Entendeu? Tem que ter um hospital que tirou tal, tem que ter substituição. Hã? Não, não é rede específica da Unimed, é uma rede geral, tanto que tem que eu estou te falando. No exemplo do Rio de Janeiro, tem o Barra Dó, tem o Quinta Dó, tem o Oeste Dó, não sei o que, então isso não é rede da Unimed. Tem também os hospitais próprios da Unimed. Tá, Niterói tem um hospital, o Rio tem um hospital da Unimed, também estão incluídos, mas não é, caso São José não é da Unimed, por exemplo, que é Centro de Saúde de São José, no caso de saúde não é da Unimed. Então, voltando, só para fechar aqui, antes de abrir a conversa. Nosso foco agora é tentar esclarecer isso aí, e como nós achamos, aí o Valmiro já falou, da parte das Astel, que esse processo está atabalhoado e desconsiderando a população que está sendo atendida, que é uma população, uma média de idade alta, pessoas que têm dificuldade de acesso à internet, de familiaridade com isso, nós precisamos de um tempo. Então, 20 dias é um tempo muito curto. Ou eles esclarecem tudo que precisam esclarecer para as pessoas ficarem tranquilas, ou então adia esse prazo para que a gente possa ter uma análise melhor e avaliar o que nós vamos fazer. Então, são essas coisas, as iniciativas que a gente já tomou, né? Já pedimos, a Asastel pediu essa reunião com a Claro já para esclarecer isso. Nós já pedimos, inclusive que, pelo fato de não ter o acesso à rede de forma clara, se adie, inclusive, o processo de transição. Obviamente que a gente não tem garantia nenhuma que vai ser atendido, mas é o que a gente está demandando para eles. E do que a gente pode fazer em relação a Telos, que eu volto a dizer, não é o responsável pelo assunto, mas que está concordando, em tese, com as nossas reivindicações, que tem que ter a rede, tem que ter o resumo da rede, as pessoas, nós estamos pressionando a Telos, já explicitamos a Telos essa questão e estamos tentando ver se a Telos nos ajuda em relação a isso para pressionar, claro, quer dizer, volto a dizer, ele já falou com a Clara, mas a Clara não atendeu. Então, obviamente que tem mais coisas que vocês podem querer saber, mas é só para a gente ter um resumo inicial para localizar todo mundo e a gente abrir aí a conversa, tá? 4 perguntinhas, para mim, fundamentais. Se a Asastel sabia desse imbróglio há algum tempo atrás, por que não chamou o pessoal da associação para ir até a Telos, ou Embratel, ou quem cuida do plano, para discutir isso antes dele assinarem o contrato? Isso é a primeira coisa. A Asastel tinha que avisar com antecedência e fazer uma pressão. Pessoal, eu costumo dizer que quando a gente faz uma reunião desse tipo aqui,
está aqui a história da Embratel, né? E eu acho que história a gente tem sempre que respeitar. Então, eu acho que a gente tem que dizer para claro, eu ainda sou viciado em falar Embratel, porque eu venho da Embratel, que a gente tem que dizer que os aposentados, os pensionistas, no caso aqui PBD, no mínimo querem ser respeitados. E respeitado significa o seguinte, quando vão fazer uma mudança que interfere na minha vida, mesmo que seja melhor, eu tenho que ser informado e consultado antes da medida ser implementada. E a Claro não fez isso e não faz isso. Já que eu falei a história, eu quero só lembrar duas coisas. Eu me lembro muito bem, eu não sou PBD, eu sou PCV1, eu me lembro muito bem, no final dos anos 90, a pressão que foi para as pessoas receberem um cascalho, desculpe o termo chulo, para abrir mão do PBD, que significava a longo prazo perder o plano de saúde. Quem está aqui, PBD, ou porque está entre os mais antigos da Embratel, ou porque resistiu. Então, isso tem que valer a pena. Depois, a gente, no primeiro dia da pandemia, não sei se o pessoal se lembra, olha que desrespeito, que desconsideração. As pessoas recebem, sabendo que na pandemia não podiam se deslocar, para decidir rápido. E agora querem repetir uma coisa parecida. Então, eu queria dizer primeiro, aqui, fazendo sintonia com o Valmir e com o Carlos Augusto, a Claro pode muito, mas ninguém que pode muito pode tudo. Existe, por exemplo, uma coisa chamada Estatuto Idoso. A gente tem que assumir que nós somos idosos. E o Estatuto do Idoso fala sobre questões da saúde. Se não puder ela entrar na justiça e ela se recusar ao mínimo que a Asastel está propondo corretamente, que é conversar, porque o Asastel não está propondo nada de absurdo, está propondo o seguinte, ao invés de ser daqui a 15, 20 dias, leva no mínimo mais 2 meses para a gente poder conversar e para a gente poder, inclusive, ter informação mais detalhada, porque isso significa mexer com a saúde. Eu não falo só do São Vicente de Paula, mas já que o pessoal citou. Alguém, como ele deu o exemplo aqui, que está fazendo um tratamento e é idoso num lugar, não pode, de uma hora para outra, virar a chave e dizer, vou procurar outro lugar. Isso pode comprometer a saúde das pessoas. E isso é um elemento que, numa denúncia ao Ministério Público, pode ter peso. Então, eu só queria falar isso. Eu acho que estão mexendo com a vida de milhares de pessoas, que fazem parte da história da Embratel. A Claro, os donos da Claro se enchem de grana, mas se enchem porque toda uma história da Embratel desde 65, que construiu uma situação perlucária, então eles podem reduzir custo. A febre é reduzir tudo, mas não pode reduzir custo, eu estou aqui exagerando um pouco, à custa de comprometer a saúde e colocar em risco a vida, inclusive, de um monte de gente que lutou para manter o plano de saúde. Eu sou a favor, Carlos Augusto e Valmiro, eu sou a favor que a Asastel já fez isso, não abrir mão que quer uma reunião, e essa história de julgar como fato consumado, ela não pode julgar como fato consumado e interromper repetidamente o tratamento. Eu acho que se ela não aceitar conversar com a Asastel, ou minimamente adiar o prazo, a gente deve fazer um esquema de denúncia, inclusive ao Ministério Público, dizendo que o Estatuto de Idoso está sendo ferido, estão querendo mexer num plano de saúde, tem direito de mexer, né? Mas estão querendo mexer sem, ao menos, dar clareza nas informações e ouvir os principais interessados. Eu gostaria de saber aqui, em 2020, que começou isso tudo, quem aqui entrou com ação na Justiça? Entraram 100 pessoas que entraram com ações na Justiça, no TJ. Sabe me dizer qual foi o seu pedido? Eu sei que é da MAP, está lá escrito lá, assistência de saúde, plano de saúde, alguma coisa assim. Então quer dizer que a senhora entrou, mas não sabe dizer o que é. Não sabe dizer o que é, né? Outra coisa também que eu quero dizer... Eu posso responder isso. Discursos empolgados. Nós temos que procurar fatos, nós temos que procurar substância para poder entrar com processo, se for o caso de entrar com processo de anulação. A gente tem que ver também uma coisa, a empresa tem o direito de procurar a estabilidade financeira dela. Então, ela vai procurar um plano que seja mais barato. Agora, ela também não pode tirar o direito da gente, que nós temos aqui nesses planos, ela não pode chegar e sair cortando. Quer dizer, a cada plano que ela mude, ela sai cortando. Então, é importante pegar todos os dados, montar tudo. Não adianta discurso
empolgados, nada disso. Tem que procurar dados concretos para entrar com uma ação na justiça, que possa fazer coerência na hora de o juiz pegar e olhar e ver e tomar uma decisão. Alguns pontos que eu acho importantes, que já foram falados aqui. E nós tivemos um prazo muito curto para que houvesse essa migração. Então, a Asastel poderia lutar em relação a estender esse prazo, em que a gente pudesse ficar com o Bradesco mais algum tempo e que fosse feita a migração mais tarde, né, para que a gente pudesse tomar nossas providências. Eu tenho uma preocupação em particular, porque eu moro perto de Teresópolis. Então, eu preciso que os hospitais daqui me atendam, que principalmente o São José e o Hospital das Clínicas. Não sei se o São José aceita o Unimed. O Hospital das Clínicas aceita, entendeu? Então, essa é uma das minhas preocupações. Quanto à instalação desse aplicativo que vai ter, eu acho que não pode ser no dia seguinte que acaba o nosso plano do Bradesco. Nós vamos ficar descobertos pelo menos um dia. Vai que alguém dá azar justamente de passar mal de 31 para dia 1º. Então, esse aplicativo deveria ser instalado pelo menos 1 ou 2 dias antes. Tá? Essas são algumas colocações que eu tenho. O resto eu coloquei aí no chat, né? Então, eu queria ouvir a opinião de vocês. Bom, obrigado aí. Eu vou passar para as outras 2 pessoas, depois a gente vai voltar para a mesa, tá? Rupi, não é? Que está remota aí pelo controle nosso aqui do João. Aqui é Rubi, de Brasília. As minhas observações eu coloquei no chat. Mas tem uma coisa que parece que é a pena ressaltar. Eu sou associado da Telos. Eu não tenho negócios com a Claro. Mas eu conheço as pessoas que fizeram o contrato de transferência do negócio da Embratel para a Claro, e eu duvido muito que esse tipo de transferência não tenha salvaguardado os direitos dos associados da Telos. Quer dizer, eu tenho contrato com a Telos, pago a Telos, fui dos fundadores da Telos, e eu acho que a única instituição com a qual eu posso reclamar alguma coisa é a Telos. Esse grupo que está aí hoje, nesse plano, foi dos fundadores da Telos. Foram os que criaram a Telos. E ele é o grupo de melhor resultado da Telos. Quer dizer, como empresa, a Telos é uma empresa também que tem negócio. E esse grupo sei lá, é a melhor propaganda que a Telos pode ter. A MAP nos atendeu dignamente muitos anos. Eu lamento profundamente que com 81 anos a gente esteja vivendo nessa aflição que eu acho, no meu entendimento, desnecessária. Muitas das minhas dúvidas foram esclarecidas pelos nossos colegas. Agora, eu acho fundamental que essa assembleia aconteça rapidamente, para quando vocês chegarem na conversa com a Claro, que vocês já tenham os elementos na mão, a autorização, vamos botar assim, de todos os associados da Asastel. Eu acho que isso é fundamental que aconteça rapidamente. Acho que tudo na vida da gente começa do 1. Então, o 1 a ser avaliado, eu não sei aonde vocês teriam acesso, é como foi o contrato de venda da Embratel para a Claro. O que se manteve
ali de constância, né? O que seria mantido? Vocês colocaram aqui uma palavra, depois eu me lembro dela. Então, se está sobrecarregada a rede é fundamental. Se vocês que estão agindo, que estão à frente, que têm que analisar essa documentação, está sobrecarregado, solicita ajuda, né? Tem muitos profissionais preparados que podem ler a documentação e apresentar. Ó, isso está falando assim, assim. Isso está falando assim, assim. E uma outra coisa que a gente não pode descartar é o mundo que a gente vive, onde a ganância é uma fera indomável. Aumentar o valor do plano vai trazer um problema para muita gente. E tem muita gente... Sim, mas tem muita gente que está no limite. Tem gente que está perdendo o plano porque não pode pagar a mensalidade. E isso aí, gente, é uma outra crueldade da Telos, da Claro, que vocês correm também isso aí. Não pagou, está na rua. E a menina ontem enfatizou isso aqui claramente. Não pagou a mensalidade, perde o plano. E tem muita gente. Por que muita gente continua no plano AMAP? Prefere correr o risco de dever milhões para Claro do que não ter condições de pagar o plano Bradesco. Porque não pagando o plano Bradesco, ela está na rua, sem plano. Na AMAP, se ela tiver um risco muito grande, uma despesa muito grande, ela ainda vai sobreviver um tempo, porque vai negociar, não vai pagar, mas continua com atendimento médico. Então, por isso que não pode aumentar o plano. O que deveria ter sido feito na época da MAP era fazer um ajuste dentro da própria MAP. Ou seja, quem pagasse mais... Porque o plano da Bradesco, ele foi... A sua concepção foi injusta. Porque como é que pode colocar a mesma mensalidade para salário diferente? O cara ganha 20 mil reais, vai pagar 500. O outro que ganha 2 mil vai pagar 500 também. Então, deveria ter sido, na época, e aí entraria a discussão, porque a Claro não discutiu conosco, aí é que entra. Porque não é justo o cara ganhar 20 mil pagar a mesma mensalidade fixa que o cara de 2 mil reais. Então, por isso que muita gente hoje, e continua na MAP, porque não tem condições de pagar. E muita gente que está no plano Bradesco está no limite. Se aumentar mais 100 reais, o cara perde o plano porque não tem condição de pagar. Então, isso aqui é uma proposta que poderia até ser avaliada, porque, é claro, poderia subsidiar. Olha, companheiro, você que ganha 20 mil, coloca mais 200 aí, e quem ganha menos, continua no meio. Poderia, claro que poderia, mas teria que ter boa fé. Teria que ter o senso de justiça, solidariedade, coisa que a Claro não tem. A Claro é empresa. A Claro quer diminuir custo e dane-se o aposentado. Então, como disseram aí, que a Claro não tem pena de... O empresário não tem pena de ninguém. Então, ele quer lucro, dinheiro. E outra coisa, gente, o plano de saúde dos aposentados da Telos é um problema para a Claro, é uma despesa que ela gostaria de se livrar. Então, está doido que todo mundo morra, para que ninguém, para que ela não tenha gasto, porque o gasto é grande. Nós estamos velhos. Então, o que ela tem em mente é isso. Quanto mais gente morrer, é melhor. E nós vamos lutar para não morrer e vamos lutar para ser bem atendido o que der. Gente, o que o Gilberto está falando ali é uma coisa certa. Inclusive, nós tivemos na Previc, mês passado, para discutir isso com elas aí. A Telos, hoje, é um investimento
valiosíssimo para a Claro. É um investimento, ela está ganhando dinheiro com a Telos. Em vez de ter despesa com a Telos, está ganhando dinheiro. A despesa dela é o plano de saúde, assistência médica. Isso aí, para ela, eu gostaria de tirar. Mas gostaria de continuar na Claro, porque a Claro está dando lucro para ela, é dinheiro. A Telos. Ela embolsou agora 165 milhões. Já tinha embolsado 300 no passado. Então, para ela, a Telos é lucro. A despesa de saúde que é problemática. O outro que quem comentou da implantação do APP, está certo. O APP tinha que ser implementado hoje, para que as pessoas pudessem consultar e saber exatamente o que pode fazer a partir do dia 1º/2. Então, os casos individuais, igual alguém falou aí, eles serão tratados segundo a Claro, serão tratados caso a caso. A Exastel vai colocar à disposição dos associados a nossa assistente social Janaína. Então, as pessoas devem entrar em contato com ela, levantar, fazer, colocar os seus casos, e nós, Exastel, e com o Exastel como conselheiros, nós vamos acompanhar caso a caso. Aqueles onde houver problema, nós entramos. Eu tenho o costume de dizer o seguinte, isso aí, quem já teve problema com a Claro, já viu isso aí. Eu recomendo. Mandem, formalizem a informação para a Claro, o seu problema para a Claro. Se nada der certo, fale comigo. Porque eu sei, nós como conselheiro, nós podemos... A Telos, gente, por favor, com tanta confusão, a Telos, fale com a Telos, se não for resolvido, se a resposta não for boa, mande para nós. Pode mandar para o meu e-mail, que todo mundo tem, e se não tiver, eu posso dar. Mande para mim a sua situação, que eu vou, como conselheiro, vou questionar a Telos e para tentar resolver. Não existe isso da Telos subsidia. Gente, olha só, por isso que eu estou falando. Entendam o seguinte. Primeiro, quem é responsável por manter esse plano é a Claro. A Telos não tem obrigação nenhuma de manter. E vamos dizer claramente para vocês, é impossível a gente aprovar no Conselho da Telos uma despesa com saúde. Mas, primeiro, porque a Telos legalmente não pode manter planos de saúde. A Telos não pode fazer isso, é impedida por lei. Não, eu só quero fazer uma pergunta aí, Valmiro. O suporte da Exastel, através da assistente social, será aberto a todos ou somente aos associados da Exastel? Olha, gente, nós vamos, devido à gravidade da situação, nós vamos abrir uma exceção. Todos que são do Plano Bradesco poderão se dirigir à Exastel, que nós vamos dar suporte para todo mundo. Afinal de contas, eu tenho em mente o seguinte, e, aliás, isso fez parte da nossa campanha. Nós vamos atender o associado e tudo que fere o direito do aposentado, onde a gente puder entrar, a gente vai entrar. Porque queremos tranquilidade para todos, independente de ser. Agora, seria bom que todos se associassem para poder fortalecer a Exastel, tá? É isso, gente. Podemos encerrar, então. Obrigado aí pela participação e segue a luta, né? Um abraço a todos, uma boa tarde aí.